e com isso ele pode correr um pouquinho mais de risco, mas esse risco parece que foi compensado por um maior retorno. Esse vai ser o vídeo mais completo e mais direto ao ponto que tu vai ver sobre os novos ETFs que o Nubank lançou, sendo que um deles, os dividendos caem mensalmente na tua conta. Vou te explicar a diferença entre eles e também em relação ao índice de dividendos que já existe, e no final eu vou te explicar qual é o racional para tu investir neles ou não e o que eu vou fazer. Só uma rápida explicação para tentar nivelar o conhecimento. A ação é um pedacinho de uma empresa. E no mercado de ações, quando a gente fala de índice, a gente está falando de uma carteira teórica que já tem regras bem definidas. Quando se fala do Ibovespa, por exemplo, que é o índice mais famoso aqui do mercado brasileiro, a gente está dizendo qual seria o retorno de uma carteira que investisse nas ações que estão dentro do índice Ibovespa. E esse retorno leva em conta tanto a valorização das cotas e os dividendos que seriam distribuídos para o investidor, como normalmente os dividendos não caem na conta do investidor quando ele investe através do ETF, esse retorno já conta também todo o reinvestimento de dividendos. Só que então, recentemente, o Nubank criou um novo índice, que é o Ibovespa Smart Dividendos. Basicamente, esse índice busca criar uma carteira que investe em empresas que são do Ibovespa e que são de empresas boas pagadoras de dividendo e que também tem um nível de pagamento desses dividendos de forma recorrente. Não é uma empresa que um ano pagou um dividendo enorme e depois nos outros anos praticamente não paga dividendo. Aqui está mostrando as regras que eu já expliquei para vocês, tem que estar dentro do índice Ibovespa e tem que estar dentro dos 25% maiores dividend yields calculados de acordo com a fórmula deles aqui, e tem uma ponderação também para tentar pegar as empresas que têm uma estabilidade no seu pagamento de dividendos. E aqui, como a gente está vendo um gráfico de retorno total, a gente está vendo que a linha azul é esse novo índice que foi criado, e aí eles fizeram todo o estudo de qual teria sido o retorno desse índice, ou seja, dessa carteira teórica, comparando com o Ibovespa, e a gente pode ver que durante toda essa janela de 2013 até 2023, o índice de dividendos Smart teve um retorno melhor que o Ibovespa, e não está mostrando aqui, mas pelo que eu vi também, a volatilidade dele foi semelhante. Então, se tu tem um retorno melhor, com uma volatilidade basicamente igual, é um investimento melhor, que vai ter um índice Sharpe, que é uma medida de rentabilidade, melhor. Interessante também que pegou essa janela que, por exemplo, ali em 2013 teve muitas canetadas do governo que afetou o setor elétrico, e a gente já vai ver que esse índice de dividendos, uma parte considerável dessa carteira é formada de empresas desse segmento. Então, mesmo pegando esse período conturbado, ele teve um retorno maior do que o Ibovespa. Tá, então criaram esse novo índice. Só que para tu investir num índice, tu precisa de um veículo. E aí que entra um ETF, que é um fundo de investimentos. Geralmente ele segue algum índice e ele também tem taxas geralmente bem baixas, porque não é necessário ter uma equipe por trás para escolher quais investimentos aquele ETF vai investir. Afinal, se ele segue um índice, o índice já tem regras pré-definidas, ele só tem que investir nos investimentos que estão dentro daquela carteira. É basicamente um grande copia e cola, então por isso que as taxas desse tipo de fundo conseguem ser bem baratas. Uma outra analogia para tu entender se é a primeira vez que tu está vendo esse tipo de conhecimento é: uma ação é como se fosse um bombom. Um ETF é como se fosse uma caixa de bombons. Acho que com essa analogia dá para ter uma boa ideia do que é um ETF. Então, basicamente, o Nubank lançou dois ETFs que investem nesse mesmo índice. Ele lançou o NDIV11, que é o Nu Renda Ibov Smart Dividendos, e lançou o Nu Ibov Smart Dividendos, que é o NSDV11. Basicamente, vocês vão ver aqui, eles têm as mesmas características. A única diferença é que o Nu Renda paga dividendos mensalmente na conta do investidor. Fora isso, eles são iguais. Olha aqui a taxa de um, a taxa de outro, e vamos ver também a carteira de um e a carteira do outro. É exatamente a mesma carteira porque eles investem no mesmo índice. Já falei para vocês, a única diferença é que este Nu Renda, ele faz os dividendos caírem mensalmente na conta do investidor. Enquanto que nesse aqui, o Nu Ibov, os dividendos eles não caem na conta do investidor, porque eles são automaticamente já reinvestidos dentro do ETF, que é como acontece com a grande maioria dos outros ETFs que já existem no Brasil. O Nu Renda é o primeiro ETF, pelo que eu sei, que vai pagar dividendos na conta do investidor. E aí tu deve estar pensando, bom, então parece que o Nu Renda ele é muito superior, afinal eu vou ter dividendos caindo na minha conta. Calma que não é um almoço grátis. Porque, apesar de hoje os dividendos serem isentos, se tu investir em ações via pessoa física, se tu investir através do Nu Renda, que é um ETF, quando esses dividendos caírem na tua conta, eles vão ser tributados a 15%. Então, todo mês tu vai ter uma mordida de 15% nesses teus dividendos.
E antes de eu te mostrar algo que eu não vi em nenhum outro lugar por aí, eu queria estar te pedindo. Se tu tá gostando do vídeo, clica para se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas que vão ter dúvidas agora com essas novidades que surgiram no mercado brasileiro. Lembra que eu tinha te falado que já existia um índice que fazia uma carteira mais focada em dividendos na Bolsa Brasileira? Pois é o IDIV. E agora eu vou te mostrar basicamente qual a diferença do IDIV para esse novo índice de dividendos que foi criado pelo Nubank, que é o Ibovespa Smart Dividendos. A gente já viu as regras de formação desse Ibov Smart Dividendos. Se tu quiser, tu pausa e volta o vídeo. Agora vamos ver as regras de formação do índice IDIV. Basicamente, isso aqui são as regras. Tem que estar dentro de um índice de negociabilidade, ou seja, não pode ser uma ação esquecida, não pode ser uma ação também com o valor da ação muito pequenininho, na casa dos centavos, que é as chamadas penny stocks, e também ela tem que estar presente nas negociações nos últimos 3 períodos das carteiras anteriores. E esse índice busca pegar os 33% das ações que tem o maior dividend yield calculado pelos últimos 36 meses. E está mostrando aqui ó, que em cada 12 meses desse período de 36 tem que ter havido pagamentos de dividendos, afinal o dividend yield tem que ser maior do que zero. Então basicamente ele foca nas empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 36 meses. Reparem que ele não tem tanta preocupação com a regularidade desses pagamentos de dividendos. Pode ser uma empresa que paga dividendos muito regulares, ou seja, um ano ela paga muito, no outro ano ela paga bem pouquinho, no outro ano ela paga médio. Ele não está tão preocupado com essa regularidade como o outro índice que a gente viu que o Nubank criou. E também vocês podem ver que não tem a obrigatoriedade da empresa que ele investe estar no índice Ibovespa. Então, em teoria, esse índice pode investir em empresas menores, que teoricamente podem ter mais risco, mas também podem trazer um pouco mais de retorno. Bom, Felipe, agora fiquei confuso. Tem 2 índices de dividendos. Qual será que é o que traz o melhor resultado? Bom, no futuro ninguém sabe, mas eu vou mostrar para vocês no site da B3 o que aconteceu no passado. Olha aqui no site da B3 tem essa parte aqui ó, de estatísticas históricas. Eu vou aqui, ó, taxa média de crescimento. Ou seja, nessa tabela me mostra basicamente o retorno médio anual que uma pessoa teria se ela tivesse investido nesse índice, por exemplo, iniciando aqui em 2016 e ficasse até 2017, o retorno anual teria sido esse. Se ela tivesse investido em 2016 e ficado até 2022, o retorno em cada ano seria esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui tem mais dados, já que esse índice é mais antigo, mas eu vou botar o mesmo período que está lá o índice do Ibovespa Smart Dividendos que foi criado. É de 2020 até 2023. Então essa aqui é a tabela do IDIV, o índice que já existia. Esse aqui é o retorno. Por exemplo, se tivesse investido ali em 2020 e ficado até 2023, esse seria o retorno anual. Se tivesse investido em 2021, já teria um retorno bem melhor. Mas gravem esses números e a gente vai olhar essa mesma tabela agora do novo índice de dividendos, que é o B3 Smart Dividendos. Aqui vamos clicar em estatísticas históricas, taxa média de crescimento. E olha aqui os valores. Lembra? 2021 até 2023, 10,48. Aqui, 10,54. 2020 até 2023, 4,57. Do IDIV, 13,45. Vou tentar botar lado a lado para vocês verem. Ó, ficou pequenininho, eu praticamente estou em cima, mas dá para ver. Ó. Aqui à esquerda é o índice de dividendos mais antigos, que já existia no Ibovespa. E aqui é o índice de dividendos que foi criado agora. Então eu sei que é um período muito pequeno para analisar, mas parece aqui, batendo o olho pelo que eu estou vendo, em todos os períodos, o índice antigo, o IDIV, ganhou desse novo índice criado pelo Nubank. E eu não calculei, mas eu imagino que o IDIV possa ter tido um pouco mais de volatilidade no período do que esse novo índice que é o B3 Smart Dividendos. Eu acho, meu Deus, eu acho bem difícil falar esse nome, é um nome comprido, mas enfim. Por que eu acho que ele deve ter tido maior volatilidade? Porque, como eu já falei para vocês, ele pode investir em empresas fora do índice Ibovespa e com isso ele pode correr um pouquinho mais de risco, mas esse risco parece que foi compensado por um maior retorno. Ó, e já existe um ETF, por exemplo, o Divo 11, que investe naquele índice. E aqui, como está mostrando, realmente teve um resultado superior ao Ibovespa. Então, basicamente, os dois índices de dividendos tiveram, historicamente, resultados superiores ao Ibovespa. Só que o índice de dividendos que foi criado mais atual parece, pela tabela lá da B3, que ele não ganha do índice que já existia, que é o IDIV. Tá, Felipe, mas o que fazer então?
Eu invisto nesses novos ETFs, tu vai investir? Vamos analisar alguns pontos então. Hoje os dividendos são isentos de imposto de renda. Então se tu investir através de ações individuais, tu vai ser isento. Se tu investir através do ETF que paga dividendos mensalmente, tu vai ter uma mordida mensal de 15%, o que é bastante representativo. Só que, claro, não é viável para uma pessoa física, a não menos que ela automatize de alguma forma, tu comprar todas as ações e ficar investindo seguindo um índice. Geralmente, para tu fazer isso, tu investe através de um veículo que é um ETF. Então, se tu quer simplificar bastante os teus investimentos, investir através de ETFs pode ser a melhor opção. Só que tu tem que saber em que momento tu tá. E eu acho que existem dois momentos. Eu acho que a maneira correta de investir é respeitando esses dois momentos. Primeiro, em que tu acumula o patrimônio. O segundo é o que realmente tu vai usufruir desse patrimônio acumulado, dessa renda desse patrimônio, para aí realmente custear o teu custo de vida. Então, se tu tá ainda na fase 1 e tu tá acumulando, eu não acho que tu tem que investir num ETF que vai te pagar rendimentos todos os meses, sendo que tu vai ter uma mordida de 15%. Acho que faz muito mais sentido tu investir num ETF que vai automaticamente reinvestir esses dividendos, então tu posterga o pagamento desse imposto de renda para lá no futuro e isso acaba gerando um retorno melhor para ti, investidor. Tu tá numa fase que tu precisa de renda, bom, esse ETF que paga mensalmente pode fazer sentido para ti. Agora, se tu tá numa fase que tu ainda tá de acumulação, eu acho que é melhor tu escolher um ETF que já reinveste os dividendos. E apesar de eu ficar muito feliz com o mercado brasileiro tendo cada vez mais opções de escolha, eu acho que não seria uma boa tu investir nesses ETFs ainda hoje por causa desses dois pontos. Primeiro, eu não gosto de investir muito em novidades. Eu gosto de deixar um certo tempo o investimento mostrar o seu histórico na prática. Porque o Brasil é um país onde tudo pode acontecer. Por exemplo, o LFTS11, que é um ETF que investia em diferentes tesouros Selics, ele veio para o mercado recentemente e a grande atratividade dele é que a alíquota seria de 15% de imposto de renda, não importa se tu ficasse investido um dia ou um ano, já que se tu investisse diretamente através de um tesouro Selic, tu ia pegar a tabela regressiva de imposto de renda que começaria em 22,5%. Só que aí deu uma treta, acho que foi ali por julho, logo depois que eu comecei uma série que invisto justamente nesses investimentos. Se tu quiser procurar essa série aqui no canal, pode ser interessante de tu acompanhar. E aí veio essa treta dizendo que não, a alíquota não era 15%, era uma alíquota de mais de 20%. E essa treta ainda hoje não está totalmente resolvida. E eu acho que se a alíquota realmente bater em martelo e não for 15%, vai ser realmente uma sacanagem para os investidores brasileiros, porque era algo que foi amplamente divulgado, passou em documentos que passaram pela CVM e outros órgãos de controle, então realmente se isso acontecer vai ser muito vergonhoso. Mas a gente sabe que no Brasil, eventualmente, algumas coisas assim acontecem. Então esse é o primeiro ponto, porque eu não gosto de investir em muitas novidades. E o segundo ponto foi o que eu te mostrei nesse vídeo. Pela tabela da própria B3, está mostrando que o índice de dividendos que já existe historicamente conseguiu melhores resultados do que esse novo índice que foi criado. Então, se eu fosse investir num ETF que investe em dividendos, eu escolheria um ETF que segue ainda o índice antigo. E aí me fala nos comentários o que tu achou do vídeo, se tu vai investir nesses novos ETFs ou se tu ficou com alguma dúvida. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.